Hoje a gente vai refletir um pouco sobre Salmos capítulo 13, um salmo escrito por Davi, pelo rei Davi. E é um salmo muito profundo, um salmo que fala muito ao nosso coração e tem muito em comum na nossa vida cristã, na nossa vida diária e rotineira. E nesse capítulo aqui, é muito interessante a gente entender que Salmos não foi só escrito por Davi, mas foi escrito por outros salmistas. Mas eu sempre gostei muito de ler Salmos, assim. Quem conversa comigo sabe, assim, eu sou meio apaixonado por Salmos. Eu acho que o livro de Salmos, ele conversa muito conosco no nosso dia a dia, na nossa rotina. Porque ele tem as elevações igual à nossa vida. Nos momentos que a gente está muito feliz, nos momentos que a gente está muito triste, nos momentos que a gente está só indiferente. O livro de Salmos, ele conversa conosco e nesse capítulo 13 aqui, no livro, no Salmo capítulo 13, Davi ele está escrevendo um pouco sobre o sentimento do seu coração. Davi está fazendo isso já, ele já abre o Salmo dessa forma. Essa honestidade super radical de Davi com Deus. Já falando até quando, até quando. E esse Salmo ele nos oferece uma coisa que eu gostaria muito que você entendesse e pegasse hoje. Que é sobre essas máscaras que a gente não tem que ter sobre a nossa vida. E como máscaras, e como colocar algo que não existe para Deus, se afastar e não entender da vontade dEle. Porque nós confundimos a nossa vida normal, a nossa vida física aqui, terrena, muitas vezes com a nossa vida espiritual. E muitas vezes na nossa vida terrena, nós precisamos colocar máscaras. Às vezes a gente está mal, mas a gente vai chegar no trabalho e eu não posso depositar aquilo que tem acontecido no meu pessoal, na pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Então a gente aprende automaticamente a colocar máscaras, a viver uma vida conforme o nosso mundo tem falado, conforme o bom senso das situações, do contexto onde nós estamos. Mas isso não funciona quando nós dizemos sobre a nossa vida com Deus. E Davi nos ensina isso. E ele começa: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essa repetição até quando, por 4 vezes, ela não é apenas uma figura de linguagem aqui. Não é só uma forma que Davi está falando. Não, ele está martelando na alma, ele está martelando um clamor por Cristo sobre algo de até quando ele não vai se revelar diante de mim. E aqui é interessante porque Davi não está questionando Deus. Ele não está questionando a sua existência, o seu poder, a sua força. Mas o que ele está fazendo ele está colocando sobre ele, sobre Deus, esse questionamento de alguém que, Senhor, eu crente, e até onde? Tu vai se esconder, até quando? Ele não está questionando em nenhum momento se Deus é bom ou se Deus não é, mas ele está trazendo para o Senhor o lamento da sua alma. Literalmente com o tempo de Deus, que é muito diferente daquilo que às vezes a gente está querendo colocar. E é isso que Davi está falando aqui, ele está nessa voz de impaciência humana diante do divino Senhor. Pô Deus, até quando? Eu não estou questionando se o que o Senhor vai fazer é bom ou ruim, mas eu estou com uma impaciência humana e um lamento no meu coração de perguntar: até quando, Senhor? Um tempo que muitas vezes nos parece lento, que parece indiferente, que parece até mesmo ausente, esse tempo que parece que o Senhor não se faz presente na nossa vida, parece que Ele sumiu, parece que Ele nunca escutou o que a gente está falando. E Davi está dizendo isso, ele está clamando esse lamento. É um grito de uma angústia que surge de uma sensação assim, de um esquecimento de Deus sobre a nossa vida. Então, automaticamente a gente se sente abandonado, a gente se sente deixado para trás. Sabe quando a gente fala alguma coisa e parece assim que ninguém está escutando, a gente está numa roda de amigos, está todo mundo conversando e tu tenta falar um negócio e não dá certo. Aí tu espera, aí tu tenta falar de novo e não dá certo. Já está na 5ª vez repetindo sempre o começo da frase. Parece que ninguém está te ouvindo, parece que tu está num esquecimento. E é isso que Davi está lamentando aqui, está levando para o Senhor. Senhor, até quando, Deus? Até quando tu vai se esconder? Esse silêncio já está me incomodando. Mas Davi aqui nos ensina algo incrível já nesse começo. Ele nos ensina sobre que nós precisamos ser ao contrário daquilo que o nosso sentimento, o nosso coração nos leva.
Quando nós somos esquecidos ou nós somos deixados para trás, o nosso primeiro sentimento é recuar. Se alguém não deu direito à nossa fala, se alguém não deu bola para aquilo que eu estou trazendo, se alguém não me leva a sério, se alguém só está me deixando de lado, eu não vou apertar, eu não vou, sabe, quando a gente tenta forçar algo que não existe. Ah, cara, já tentei falar com essa pessoa, mas ela não dá abertura, então eu não vou ficar forçando, isso é chato. Então eu vou dar um passo para trás. E o que Davi aqui está dizendo é totalmente ao contrário, ele já nos ensina nesse início desse capítulo. Porque, por a gente já querer ir para trás, Davi está falando, não, a gente precisa ir para frente. É nesse momento de angústia que a gente realmente precisa colocar e depositar aquilo que nós estamos sentindo sobre Deus. E não nos afastarmos. Porque se parece que Deus é ausente, eu também vou me ausentar. Não, eu vou me colocar lamentando, porque eu sei quem é Deus. E nesses momentos que nós devemos clamar ainda mais alto, nessa honestidade assim brutal da nossa alma, sendo honesto daquilo que ninguém sabe, mas só o nosso coração. E Davi está nos ensinando isso. Não é só você que tem que saber. O Senhor também anseia em saber isso. E o pastor Hernandes Dias Lopes, nos seus textos e nas suas pregações, ele frequentemente enfatiza a importância da intimidade e da verdade na oração. Porque ele está nos lembrando que o Senhor ele não se ofende com a nossa honestidade. Ele não se ofende com aquilo que nós somos. E uma forma bem clara de nós entendermos isso, e a gente começar a dividir da nossa humanidade e da divindade de Deus, é que Deus é Deus e nós somos humanos. O Senhor, a gente coloca sobre nós como se nós fôssemos Deus e estou depositando algo divino em cima de alguém que é humano. E o Senhor não está fazendo isso. O Senhor sabe que nós somos humanos, então Ele quer a nossa honestidade. Ele tão sabe que nós somos humanos que Ele entregou o Seu Filho para morrer naquela cruz, porque Ele sabia que nós não teríamos a capacidade de pagar um preço tão alto por uma traição, por sair do jardim, por esquecer o Senhor, por não colocar Ele em prioridade. O Senhor já entende a nossa humanidade. E o próprio Cristo pagou o alto preço por isso. Então Ele não está depositando em mim, Ele não está depositando em você o peso de ser alguém divino. Não. Ele está entendendo que nós somos humanos. E Ele nos convida a ser transparente, a derramarmos o nosso coração diante dEle com todas as nossas dúvidas, medos e frustrações. Porque nós precisamos colocar isso diante de Deus. Portanto, o lamento ao Senhor, ele não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de intimidade com Deus, de uma profunda confiança, de uma profunda segurança com o Senhor. E é muito difícil quando a nossa vida é separada da nossa vida espiritual, porque basicamente nós somos um só, né? Nós não somos dois. Então, muitas vezes a gente não consegue botar só máscaras. Então, se eu tomar alguma coisa que me aconteceu, eu vou chegar no trabalho, não vou chegar sorrindo. Eu vou chegar mais sério, porque a gente não consegue dividir as coisas. Só que a gente precisa entender que quando se trata do Senhor, mesmo na maior dificuldade que nós temos, o Senhor quer que você entenda que você é filho e Ele é pai. Talvez a gente revelar aquilo que tem nos doído, aquilo que tem nos angustiado para alguma outra pessoa, pode significar fraqueza, pode significar que, nossa, esse cara está lá na igreja e parece que não tem uma vida com Deus, e está falando isso. Talvez signifique na sua mente, naquilo que foi imposto sobre o mundo, que talvez a gente esteja sendo fraco quando a gente deposita uma dor. Ou não só sendo fraco, mas incomodando. Eu não quero incomodar ninguém, porque eu não vou falar sobre algo que está me incomodando, todo mundo já tem problema, então eu não vou falar. Então, a gente vai criando várias escadas, vários muros, e a gente esquece e a gente coloca o Senhor aqui também. A gente ou fala, o Senhor já está com um monte de coisa para resolver, eu não vou colocar minha angústia. Ou eu sou tão ruim e estou colocando sobre mim mesmo um peso divino como se fosse Jesus, então eu não consigo falar com o Senhor, que o Senhor não vai me aceitar. Não! Isso é uma mentira do diabo na sua mente. O Senhor quer a honestidade do seu coração. Ele quer entender aquilo que o seu coração está aflito. Porque só Ele vai poder mudar essa situação. Só Ele vai entrar. Só Ele vai acalmar, só Ele vai consolar.
E a gente entra numa parte sobre a soberania de Deus, que ela se torna fundamental, porque ele nos lembra que mesmo na dor mais profunda, Deus, ele está no controle. E o lamento de Davi não é um questionamento sobre a soberania de Deus, mas ele é um questionamento, ele é um clamor, na verdade, sobre o Deus do universo, que tem o poder de mudar todas as circunstâncias, mas ele não muda porque ele não quer. É isso que Davi está fazendo. Ele está clamando ao Senhor porque ele sabe da soberania de Deus. E para a gente entender um pouco melhor essa analogia, é basicamente, sabe quando um pai vê o filho cair? E assim, às vezes o filho se quebra lá e não, deixa se levantar, tudo bem. Não, deixa se levantar. Se ralou um pouquinho, não, mas deixa se levantar. Porque o filho precisa aprender que quando cai, ele tem que se levantar. Ele não pode cair e ficar esperando sempre que o pai vai vir buscar. Então, é nesse sentido, Davi está clamando por um Deus que ele sabe que é soberano, que ele sabe que é o rei do universo, e que sabe que tem o poder para mudar todas as circunstâncias, mas ao mesmo tempo, Davi entende que ele é o Deus que, por ele poder mudar todas as circunstâncias, às vezes ele não quer mudar essas circunstâncias. Um filho, quando cai no chão, não deixa de chorar, mas o pai sabe que ele precisa se levantar. Então o clamor aqui de Davi é entendendo essa soberania de Deus, mas entendendo que não é só porque ele é Deus e é soberano que eu não vou falar das angústias do meu coração. E a gente parte para o versículo 3, versículo 4, que do lamento sincero de Davi, ele se entrega a um certo desespero. Ele se move numa ação, numa forma que ele já muda. Ele está falando, Senhor, até quando, até quando, até quando? E ele cai para o versículo 3 e 4, e ele diz, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou eu vou dormir no sono da morte. E o que Davi aqui está falando, nessa repetição, ele faz 3 pedidos distintos, muito importantes aqui, de uma profunda necessidade dessa dependência de Deus. Primeiro ele diz, olha para mim. E aqui não é um pedido só assim simples para Deus, mas ele está falando, Senhor, olha para mim com compaixão, olha para mim com atenção. É um clamor para o nosso Deus, dessa forma sincera, para que Ele possa socorrer, para que Ele possa entender o seu filho. Ele está dizendo, Senhor, olha para mim aqui, diretamente, por favor. Olha para mim, Senhor. Ele anseia, ele está ansiando, sem medo nenhum, pela intervenção de Deus. Senhor, eu quero que você mude a situação. Então, olha para mim aqui, por favor, eu preciso dessa mudança. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse segundo tópico que é responda-me. Ele traz no versículo, esse salmo. Davi, ele está buscando uma resposta clara de Deus. Em meio a esse silêncio aparente. Esse silêncio que não diz nem sim, nem não, nem esquerda, nem direita. E o mais interessante aqui é ver como Davi, um rei, e que na Bíblia, o próprio Senhor fala, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Como Davi, ele mostra essa humanidade e uma vida comum tão semelhante à nossa. Porque mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo Davi sendo um rei, mesmo a gente conhecendo as grandes maravilhas de Davi, que derrubou o gigante, que foi um rei que melhorou Israel, mas ao mesmo tempo nós estamos entendendo aqui e vendo o quão humano Davi é. Então o Senhor me responde porque eu não tenho mais, eu não estou entendendo, eu quero mudança. Eu quero uma compreensão sobre o que tem acontecido sobre a minha vida. A mesma coisa de quem anseia por uma água, Davi está nessa sede, porque ele está ansiando pela resposta do Senhor, ele está ansiando por Deus. Senhor, olha para mim, Deus, e responde o meu coração. Mas ele vem com algo muito lindo que é ilumina os meus olhos.
E se a gente for pegar na expressão hebraica, ela é muito mais funda do que só ilumina os meus olhos, abre os meus olhos, não. Ele está falando sobre restaurar a vitalidade, restaurar essa esperança que talvez está morrendo sobre os olhos de Davi. Então ele está falando, Senhor, no significado profundo da palavra no hebraico é, Deus, ilumina os meus olhos, porque, Senhor, eu estou morrendo, porque eu já não consigo mais ter esperança na Tua palavra. Então ilumina os meus olhos, ou eu irei para o sono da morte. E quando ele está falando isso, a gente pode trazer, talvez para o físico, a morte mesmo terrena, mas ele está falando, eu vou para o sono da morte, essa morte espiritual, onde aí sim eu não vou ouvir mais o Senhor, aí sim o Senhor vai estar ausente na minha vida, porque eu já não consigo mais ver as suas maravilhas, eu já não consigo mais ver beleza nas suas coisas. Eu já olho para uma árvore, eu já não vejo mais o Senhor. Eu já olho para qualquer situação boa, eu já talvez esteja falando é sorte, porque os meus olhos estão fechados. Eu não consigo mais ver isso. Então, ele está entrando num desespero. Senhor, ilumina os meus olhos, porque eu preciso de um reavivamento que me tire da beira desse abismo, que vai me levar para longe do Senhor. E eu quero que o Senhor se conecte comigo novamente, para que eu tenha vida. Então, ilumina os meus olhos, para que eu não caia no sono da morte. Senhor, me dá esperança para que eu tenha vida e não caia no sono, mas para que eu entenda cada situação da minha vida, Senhor. E esses pedidos de Davi, eles são um modelo para a nossa oração, porque ele nos ensina a gente a ser específico nas nossas súplicas, a gente expressar a nossa necessidade mais profunda possível com Deus. Davi está nos ensinando isso nesse salmo. O Senhor é algo específico. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, Deus. Pai, eu tenho tido raiva. Senhor, eu sou impaciente. Senhor, a pornografia tem entrado na minha vida. Senhor, eu quero parar com isso aqui. Senhor, eu quero parar com isso aqui. Eu preciso entender sobre essa situação. Eu preciso entender para qual lugar eu vou no meu trabalho, para qual lugar eu vou na minha profissão. A gente precisa ser específico, é isso que Davi está ensinando aqui. Ele está sendo específico com Deus, dizendo, Senhor, olha para mim, porque era isso o sentimento de Davi. Deus, olha para mim, para mim, tu não está olhando para mim. Eu quero que tu me responda, porque eu estou sentindo que o Senhor não me responde. E Deus, ilumina os meus olhos, porque eu estou perdendo o brilho do Evangelho. Então, a gente precisa ser específico. Esse é o modelo da nossa oração para Deus. A gente não tem que orar para Deus de uma forma bonita. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados, Deus. Como Tu és grandioso, como Tu és maravilhoso, como Tu és bom. É lindo a gente falar os atributos de Deus. É importante a gente agradecer por quem Deus é. Mas Deus também quer, como um pai, entender o que o nosso coração está pedindo. O que o nosso coração está suplicando. Porque senão a gente vai só ser um papagaio, repetir coisas que não são do nosso coração. Orações bonitas, orações com amor. E a gente nunca ora aquilo que o nosso coração está pedindo. Às vezes a gente está conversando, troca ideia com várias pessoas, cara, estou passando por uma situação, preciso melhorar, estou com alguma dúvida no trabalho. Ora! Tem que orar ao Senhor, falar o que o teu coração sente de fato. Senhor, eu preciso saber se eu vou aqui ou não. Porque nós temos uma camada acima de nós, que essa camada é Deus. E a vontade dEle sobre a nossa vida é importante. Talvez a gente tenha um medo de não falar, de não expressar aquilo que o nosso coração está querendo expressar, porque se eu falo, o Senhor nunca responde, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Mas é suplicar ao Senhor, porque às vezes Deus não vai vir igual um anjo. Vitinho, você vai para esse lugar. Deus nos responde através das situações, através de uma fala, através de como as coisas vão se movimentando. Mas como é que a gente vai entender se os nossos olhos não estão abertos? Se nós não estamos suscetíveis à palavra de Deus? A gente não vai conseguir compreender aquilo que Deus está nos levando, porque é como se a gente falasse, Senhor,
para onde que eu devo seguir? Aí tem para onde eu devo seguir? A gente está na BR, aí tem um monte de cone falando, vire para a direita. Vire para a direita. Ô, Senhor, para onde é que eu tenho que seguir, Senhor? Fala para mim que eu não sei para onde eu vou. Está um monte de cone virando, vire para a direita. Deus não vai vir falar para ti. Mas Deus está mostrando cada situação, Ele está entendendo, está conversando, está vendo muitas coisas. E às vezes a gente não está suscetível à palavra de Deus, porque a gente está tão cego nas nossas decisões, nas nossas vontades, na nossa forma de vencer, que a gente esquece daquilo que realmente é importante na nossa vida. Então não tenha opinião, não tem muitas coisas. Eu lembro de uma situação sobre um trabalho que eu tinha, e eu estava na dúvida, assim, eu falei, cara, não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá. Aí eu conversava com uma pessoa, falava, cara, você tem que ir para cá, ó, que eu acho que vai ser bom para ti e tal. E eu conversava com uma pessoa, cara, eu acho que tem que vir para cá. Ó. Conversava com uma pessoa, não, eu acho que tem que vir para cá. E eu, ô Senhor, me responde, Deus falando para mim 1000 vezes. Não, para onde é que eu tenho que ir, cara? Eu acho que tem que ser para cá. E conversava com uma pessoa, não, eu acho que tem que ser para cá. E eu não ouvia porque eu não estava suscetível à voz de Deus. Todo mundo falando sempre o mesmo lugar, sempre a mesma situação, fazendo análises parecidas. Era Deus usando as situações para dizer para mim, ó, é aqui, mas eu estava imerso dentro das minhas opiniões, dentro da minha forma de vencer. Então como é que eu vou vencer? Porque se não for do meu jeito, eu não quero. E um dos aspectos mais notáveis da petição de Davi aqui nesse capítulo é que ele não quer apenas ser livre dessa dor, desse lamento, mas ele quer glorificar o nome de Deus. E essa motivação suprema de Davi aqui nesse capítulo é glorificar o nome de Deus. Porque ele fala no versículo 4: os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. E a preocupação de Davi é com a reputação de Deus. E esse é o ponto central aqui. Ele está preocupado com essa preocupação, essa reputação de Deus. A glória de Deus é o fim de todas as coisas, sempre. A glória do Senhor tem que ser o fim das coisas. Davi está mostrando aqui para nós que não é a nossa vida, não é a nossa oração, o nosso sofrimento, a nossa alegria que devem convergir para a exaltação a Deus, mas já tem que estar direto na exaltação a Deus, o que a gente fala. Davi, ele está compreendendo aqui que a derrota, a perda, vai fazer com que a reputação do Senhor, com que aquilo que o Senhor faz, parece que vai abandonar o seu servo. E ele está preocupado porque no fim das coisas não é a glória dele que tem que ser levantada, mas sim a glória de Davi. E dessa perspectiva ela leva a oração de um mero pedido pessoal para um ato de adoração e busca pela soberania divina. Quando nós entendemos que o final das coisas é a adoração de Deus, a gente começa a entender melhor o próprio capítulo. Porque eu tenho falado, Senhor, até quando, Deus? Pai, ilumina os meus olhos. Não é para que eu vença. Não é para que as coisas se resultem e cheguem num lugar melhor. Mas, Deus, é para que o Teu nome seja exaltado. Para que eu não envergonhe o nome do Senhor. Se a gente entendesse a grandiosidade, o peso que a gente está levando a reputação do Senhor, não teria tanto escândalo nas igrejas, não teria tantos pastores, tantas autoridades, cara, mexendo com dinheiro, lavando dinheiro, se envolvendo com tantas coisas, porque não estão entendendo que é sobre a reputação do nosso Senhor. Quando acontece algo ruim, não sangra aquela pessoa, sangra o corpo de Cristo. Quando a gente vê uma notícia, pastor é envolvido com corrupção, com tal. Isso não está ferindo o pastor. Ele está ferindo o corpo de Cristo. Ele está levando consigo
Aquele que morreu naquela cruz por mim e por você. E tá falando, de nada vale, porque o que importa são as minhas coisas. Às vezes tu abre um comentário sobre essas coisas, é sempre a galera falando a mesma coisa. Esse é o cristão, esse é a galera, esse é o não sei o quê, esses são os tals. Eles não estão nem falando da pessoa, ele está falando do corpo. Então a importância de Davi, e ele está nos mostrando isso no capítulo 13, dessa importância de entender a reputação do Senhor e como ela é importante para que a glória do Senhor, para que Ele seja sempre glorificado, e não nós. Por que adianta? O que adianta eu ganhar tudo, eu ser a pessoa das vitórias, mas eu tenho envergonhado o Senhor? Eu não tenho glorificado o nome de Deus? Porque quando a gente ora com a glória de Deus em mente, a nossa perspectiva muda. Ela muda drasticamente. Ela não se trata mais apenas de eu. Trata das minhas necessidades, da minha prioridade, da minha vontade. Mas ele começa a tratar de Deus e sua honra, a sua exaltação. E essa motivação, que a nossa oração está sendo em glorificar o nome de Deus, ela nos ajuda a suportar a dor com resiliência. Aqui, a gente está entendendo a chave de que Davi está falando nesse capítulo. Quando a nossa motivação não é nós, mas glorificar a Deus, isso nos torna fortes, isso nos torna fortes para ganhar essa dor, vencer a dor com resiliência, sabendo que mesmo em provações, mesmo na dificuldade, Deus está operando os seus propósitos maiores, porque a glória não é minha, mas sim de Deus. E quando eu estava lendo sobre isso, uma coisa que me veio forte na minha cabeça é igual ao trabalho. Quando a gente trabalha numa empresa assim, um pouco maior, né? Com mais de 30 funcionários e tal, que o processo é maior, que são muitas coisas, cada um nos seus setores. Se tu não é o dono da empresa, tudo bem. Cada um problema grave ali, deu um problema, cara, tá quebrando e tal, 6 horas, tchau. Amanhã eu volto. A preocupação não está sobre os nossos pesos, sobre os nossos ombros. Esse peso não está sobre nós. Mesmo a gente fazendo parte e um movimento dentro daquele mundo. Eu sou funcionário, eu chego no horário, eu tenho que cumprir as minhas metas, eu tenho que cumprir as minhas demandas. Mas se lá atrás cair um telhado, quebrar tudo, eu vou dormir na minha casa tranquilo, entendendo que amanhã vai ser um dia um pouco mais difícil. E é mais ou menos isso que Deus está falando aqui. Quando a gente entende que nós estamos para glorificar ao Senhor, no final é Ele. É como se a gente dormisse tranquilo. Porque eu sei que caiu lá atrás o telhado, mas eu sei que eu vou chegar em algum momento, talvez na segunda, na terça, na quarta, vai estar arrumado. Porque eu sei em quem eu confio. O momento difícil não vai deixar de existir. Mas eu sei que o meu Senhor tem propósitos maiores. Porque eu vou usar isso para glorificar o nome de Deus e não a minha vida. Mas quando a gente é o centro, quando a gente está no meio, a gente simplesmente quer fazer tudo nessa força do nosso braço, nessa força porque é a minha reputação, porque é a minha vida, é aquilo que eu busquei, é aquilo que eu quero. Não. É as coisas que Deus quer. E mesmo que a gente esteja hoje aqui lendo sobre o capítulo 13, e talvez você não esteja com nenhum problema na vida, ainda assim nós precisamos entender, porque isso aqui é um ensinamento para a nossa vida, para os momentos de aflição, para os momentos de alegria, para a gente não esquecer que tem momentos que eu vou glorificar o Senhor, mas vai ter momentos também que eu vou lamentar o Senhor. E Davi nos ensina que a oração como meio de alinhamento com o Senhor, e não
apenas de mudança de circunstância. É isso que Davi está falando. Que a oração, ela é um meio de alinhamento com Deus. É como se eu sentasse com o Senhor frente a frente e alinhasse a minha vida. Senhor, eu não estou te vendo, estou passando por isso. E o Senhor vai acalmando, Vitor, calma, vai dar tudo certo. Eu estou alinhando com o Senhor. Pai, tenho me sentido fraco, sem esperança. Situação, não entendo. Eu estou alinhando com o Senhor, porque eu entendo e estou crendo que a minha vida está debaixo da graça dEle. Agora, se eu tenho a oração como uma mudança de circunstância, eu estou usando o Senhor só como um amuleto, só como um trampolim, só como qualquer outra coisa, menos uma vida íntima de filho e pai. Porque eu estou falando, Senhor, eu preciso que tu mude isso. Senhor, eu preciso que tu faça isso. Senhor, eu preciso receber mais. Senhor, eu preciso trocar de carro. Senhor, eu preciso mudar de casa. Eu quero realizar isso aqui. Eu quero realizar aquilo ali. A gente usa Deus só como uma alavanca para mudar a circunstância. E o Senhor não está pedindo isso. O Senhor está pedindo uma vida próxima, de alinhamento com Ele, de relacionamento. O que é mais fácil? A gente pedir uma ajuda para alguém que a gente tem uma intimidade ou pedir uma ajuda para quem a gente conversa uma vez na semana? Porque precisa ter intimidade. Precisa ter alinhamento de coração, de alma, de motivação. A oração, ela não é apenas um meio de mudar essas circunstâncias, mas primeiramente ela é um meio para mudar o orante, mudar nós. A oração, ela é feita para mudar a gente. Não só para mudar uma circunstância, mas para mudar a nossa forma como a gente age, a nossa forma como a gente vê, a nossa forma como a gente tem um relacionamento com Deus. E Davi aqui, ele não espera que a situação mude para então orar. Ele já ora mesmo antes de a situação não ter mudado. E isso é tão simples, mas isso aqui é uma realidade na nossa vida como cristão. Quando a gente está mal, quando a gente passa por alguma coisa, quando a gente está numa semana correria, parece que a gente se distancia de orar para que mude a situação. A gente quer que as coisas estejam melhores, a gente quer que talvez a nossa vida com Deus esteja melhor, eu estou mais ou menos bom, eu li uma Bíblia, eu ouvi uma música cristã, então já estou um pouquinho melhor, vou orar ao Senhor. Não. Davi aqui está mostrando, ele não esperou mudar a circunstância. Ele orou. Porque oração não é só para mudar as circunstâncias, porque Davi aqui está nos ensinando que ele entende que a oração com o Senhor não é só para mudar, então ele sabe que ele precisa orar mediante a situação que ele está na vida dele, se ele está bem ou se ele está mal. E na crise a oração ela se torna um processo de submissão. Na nossa crise a oração ela se torna um processo de entrega, assim, de rendição da nossa vida. É um ato que a gente clama a Deus até encontrar a força e a perspectiva necessária para suportar aquela dor. Então é uma submissão realmente, eu estou colocando a minha vida diante de Deus. Porque eu preciso suportar, eu preciso aprender. E a oração ela não é uma fórmula mágica para a gente eliminar o nosso sofrimento. Ela não é uma forma mágica. Mas ela é um canal que através de Deus nos capacita a enfrentar essas dores, esse lamento, com fé nele. Então a oração não vai mudar a perspectiva. A oração não vai mudar a sua circunstância. Não adianta eu fazer uma caixinha de oração aqui e você colocar toda quarta-feira um pedido de oração teu, e você não clama ao Senhor, você não se coloca diante de Deus, você não tem uma vida com Deus, você não tem se alinhado ao Senhor.
sobre a sua vontade. Porque nós precisamos demonstrar também um ato de dependência, onde a gente reconhece que a gente não tem as respostas ou a força, sabe? E que Deus já fonde tudo. Essa dependência que a gente não tem a resposta, a gente não tem a força. É difícil, mas é verdade. Eu vi um videozinho assim no Instagram, bem besta mesmo, bem besta. Eu vi um vídeo no Instagram que era um cara assim que era um cara no sofá assim. Aí tava tipo uma legenda assim, quando você está passando pelo pior momento da sua vida e você se lembra que é homem, aí ele palma, levanta e vai fazer alguma coisa. E eu vi aquele rios ali e tal, falei, pô, é assim mesmo, a gente tá pegado, tá com um monte de coisa, a gente tem que continuar e tá tudo certo. Mas isso não se aplica a Deus. Porque é quando a gente não tem força, naquele videozinho, sentado naquele sofá, cabeça para trás, cansado, é que a gente tem que mostrar a fraqueza para o nosso Deus. E falar, Senhor, não sou forte, eu preciso de Ti. E a gente vai entrando para uma parte do versículo que é muito incrível. Porque aqui, Davi, ele começa o Salmo 13 numa petição fervorosa, num lamento muito grande. E ela culmina, assim, né? Ela termina na exaltação e na glorificação de Deus. E ele fala nos versículos 5 e 6: Eu, porém, confio no teu amor leal, o meu coração exulta na tua salvação, cantarei ao Senhor pelo bem que tem me feito. E essa virada da alma de Davi, do desespero para a confiança. E a gente entende aqui que ocorreu sem mudar a circunstância. Ele está escrevendo no mesmo salmo. Ele está escrevendo a sua lamentação e a sua surpreendente confiança em Deus. Essa virada da alma, do lamento para um louvor que precede a vitória de Deus. E essa transição assim que Davi faz é um testemunho poderoso da fé de Davi. Porque Davi está mostrando que ele não está se baseando pelo que ele vê, pelas coisas ao seu redor, mas ele está se baseando no caráter inabalável de Deus. Porque eu sei quem é o Senhor, e eu acredito no caráter inabalável do Senhor. Eu sei que Ele não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de verdade. Eu sei o poder do meu Senhor sobre a situação, sobre as coisas. Então a minha oração e o meu lamento, e quando eu, nesse mesmo momento de oração e lamento, eu canto com alegria, é porque eu não estou dependendo da situação ser mudada para eu cantar com alegria. Eu estou cantando com alegria porque eu sei que o caráter do meu Deus é inabalável, Ele não muda nunca. Então eu sei que Ele é comigo todos os dias. Em outra versão ele fala, eu porém confio na Tua misericórdia, o meu coração se alegra na Tua salvação, cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. E assim, o que explica essa mudança radical? Porque ele não está falando que os seus inimigos perderam, ele não está falando que agora ele está vendo o Senhor, ele não disse em nenhum momento que o Senhor respondeu, nada. Em nenhum momento ele está declarando a sua vitória. Mas é porque a virada de Davi está acontecendo no interior do seu coração. Porque nesse momento aqui, Davi decidiu confiar. Davi decidiu depositar sobre o Senhor a sua angústia. E essa decisão ela é um ato de fé radical mesmo. Porque imagina a gente se colocando nesse lugar, um momento onde a nossa situação da nossa vida está tão ruim, mas tão ruim, que eu escolho falar, não, está tudo bem, porque o meu Senhor vai vencer. E eu confio nele. É um ato de fé radical, que se apoia na fidelidade de Deus. E essa virada, ela tem um eco na teologia
John Piper, que ele tem um livro que diz sobre a soberania de Deus. Ele fala que constantemente nos lembra que a alegria em Deus não é um fruto das situações favoráveis, mas da sua fidelidade e do seu caráter. Esse salmo nos lembra que a alegria em Deus, ela não é um fruto da situação. É por isso que existem tantos cristãos rasos e pessoas que não são profundas na palavra de Deus, porque elas entendem que a sua vida com Deus, aquilo que ela vê sobre Deus, é porque tem que estar favorável à sua situação, à sua realidade. Se eu for adorar o Senhor só pelas minhas emoções, eu não sei como é que vai ser a minha vida de devoção com Deus. E eu gosto de falar sobre isso. O Evangelho, ele é muitas vezes também racional. Nós precisamos ter um Evangelho racional. Algo da nossa mente, de disciplina, de entender aquilo que está sendo falado aqui, de entender que assim, a alegria em Deus não é um fruto da situação favorável. Mesmo que a situação não esteja favorável, eu confio na fidelidade de Deus, porque eu tenho razão sobre isso. Não é baseado no meu sentimento, não é baseado na minha motivação, naquilo que tem acontecido. Se eu estou bem, eu oro ao Senhor. Se eu estou mal, eu não oro. Se eu estou feliz, eu oro. Se eu estou motivado, hoje eu estou motivado. Vou pegar a Bíblia, vou ler, cara, Isaías inteiro aqui e vou ouvir louvor. Aí no outro dia eu já não estou mais motivado, eu já estou um pouco mais para baixo. Aí eu não vou ler. Não! A palavra do Senhor, ela está baseada não nas nossas emoções. Ela está baseada no seu caráter, na sua fidelidade, que não para, que não encerra. Por isso que nós temos que ter uma vida com Deus, muitas vezes racional. Mesmo que a gente não veja, que seja impossível de ver, nós vamos ter na nossa mente, o meu Senhor é inabalável. Posso estar chorando hoje, mas a alegria vem pela manhã. Porque o meu Senhor é inabalável. Porque não é sobre a circunstância que eu vou adorar Ele. Não é sobre uma situação que eu vou fazer tal coisa. É porque a sua fidelidade é eterna. E aqui quando ele fala que ele louva ao Senhor, né, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Davi não espera a vitória para cantar. Ele não espera a situação. Eu não estou dizendo de cantar a vitória antes, né? Mas ele está dizendo que ele não espera adorar o Senhor, glorificar o Senhor, porque a situação foi mudada. E louvar em meio à dor não é negar a dor. Celebrar o Senhor em meio à dor não é negar a dor, mas afirmar que Deus é maior que ela e que a sua glória é digna de ser celebrada, mesmo quando a gente não entende os seus caminhos. Louvar ao Senhor, celebrar a Deus, estar com o coração grato a Deus não quer dizer que você está negando a sua dor. Não quer dizer que você está agora esquecendo tudo que está acontecendo, não é isso. O Senhor é tão grandioso, Deus é tão magnífico, que Ele entende a nossa humanidade. Ele entende quem somos. Ele sabe que como humanos a gente não consegue simplesmente desvencilhar das coisas. É impossível alguém te xingar hoje e tu falar tá tudo bem. Não está tudo bem. Nós somos humanos, nós digerimos as coisas diferente. O nosso coração sente, a nossa alma sente. E não é assim para esquecer, não é assim para deixar. E o Senhor entende a nossa alma, Ele entende quão humanos somos. Porque Ele sabe que louvar em meio à dor não é negar a dor. Vitor, quando tu me adora, eu sei que tu não está negando a dor. Eu sei que tu estás doendo, mas, Vitor, tu está afirmando que eu sou maior que ela. E por eu ser maior que ela, você vai vencer essa dor. Porque eu tenho também propósito na dor. Eu tenho também ensinamentos na dor. O Senhor nos ensina através da dor. Por mais difícil que seja, porque não precisaria, olhando para o nosso lado humano. Mas o Senhor nos forja nesse lugar. O Senhor nos molda nesse lugar. Eu estava até
brincando que hoje a Sil tem uma loja, eu e ela estamos ali junto. E é engraçado porque tu precisa às vezes ser forjado na dificuldade. Parece que a cada 3 meses que passa, 3 meses atrás tu era mais burro. Aí passa 3 meses e fala, 3 meses atrás eu era mais. E parece que tu vai se alinhando. Se tu não erra, tu não vai saber qual decisão tomar depois. Se tu não passa por uma situação, tu não sabe qual decisão tu vai tomar naquele lugar. Se a nossa vida fosse baseada tudo pela primeira vez ser bom, a gente estava no Éden, não estava no mundo. Mas a gente está aqui, nesse lugar terreno, onde a gente precisa entender que nós precisamos louvar ao Senhor, celebrar ao Senhor, ter um coração grato a Ele, sem negar a nossa dor. Entendendo que a dor está aqui, mas a glória do Senhor é digna de ser celebrada. E a gente conclui, porque o Salmo 13 ele é um poderoso salmo, uma narrativa dessa jornada da alma humana. Isso é uma jornada da alma humana aqui, nesse capítulo. Do abismo ao desespero, ao cume da confiança. Isso é a nossa vida. Lamento, desespero, confiança, esperança, felicidade, tristeza, lamento, desespero, confiança, esperança. Essa é a nossa vida. E o Senhor busca por pessoas constantes nele. Uma vida como a de Davi. Por isso eu gosto de Salmos. Porque Davi nos ensina, na verdade o livro de Salmo nos ensina. O livro de Salmos nos ensina que a vida ordinária, ela faz parte daquilo que Deus ordenou sobre o mundo. E quando a gente está lendo Salmos, a gente entende que essa vida ordinária, ela é real. No livro mais divino que existe, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente lê Salmos 1 e daqui a pouco a gente vai ler um salmo de Davi ou de outro salmista falando glórias, meu Deus, obrigado Senhor por tudo ter acontecido. Eu estou feliz, eu estou deleitando no seu amor, na sua graça, está tudo dando certo. Daqui a pouco tu passa ali o versículo, é Davi falando, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não aguento mais. É a humanidade, sabe, transfigurada na palavra de Deus. Esse entendimento do Senhor. Mas o mais bonito de a gente ver no livro de Salmos é a constância. Para mim o que o Salmo mais me ensina é constância, que é o mais difícil. O livro de Salmos me ensina muito sobre isso. Porque eu tenho que continuar adorando ao Senhor independente da situação ou da circunstância onde eu estou. Se eu estou muito feliz, se eu estou muito triste, mas eu entendo que o meu Senhor, a glória dele é maior que a minha dor, que a minha alegria, que o meu sofrimento, que a minha ansiedade, que o meu desespero. Ele é maior que tudo isso. E para a gente encerrar, já vou chamar o louvor aqui. Para mim o Salmo 13 ele é perfeito. O Salmos 13 é perfeito. O Salmo 13 é perfeito. Porque se a gente olha para Salmos 13, nós somos inevitavelmente levados a Cristo. Nós somos levados a Cristo. Porque o Cristo, ele é o cumprimento perfeito, a encarnação viva de Deus. E nesse estágio que a gente está vendo aqui dos Salmos, é o que Jesus passa no Getsemane. Jesus experimentou isso aqui que Davi escreveu. Jesus experimentou um lamento mais profundo, uma tristeza, que levou o Senhor, Jesus a suar sangue, do desespero que ele estava. E ele fala, está lá em Mateus 26, 38, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. O próprio Cristo, ele não escondeu a sua dor, mas apresentou a sua dor abertamente ao Pai. O Salmos 13 nos aponta diretamente para Cristo.
mostrando que o salmista falou, não é só o salmista, mas é o próprio Cristo. E ele continua, Cristo no Getsemane continua a sua petição, ele vai sendo mais fervorosa ainda. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele buscou uma alternativa na sua oração. O próprio Cristo está sendo real. 100% homem, 100% Deus. Ele está sendo real nesse momento. Porque ele sabe a agonia que ele está passando. Ele sabe a submissão divina que ele está. Senhor, se for possível, Deus, afasta de mim esse cálice. Tem uma outra alternativa nesse momento? Mas ele também demonstra, igual o Salmo 23, Salmo 13, ele demonstra uma confiança inabalável. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus confiou plenamente no Pai, para que aquilo significasse a cruz de hoje. E Cristo, ele é o nosso exemplo supremo e a garantia da fidelidade de Deus. A garantia de que a esperança vai chegar. A garantia de que nele não é a dor, ela não é um sinal de abandono, mas é um caminho para a glória. Quando nós colocamos nossos olhos em Cristo, nós entendemos isso. Vemos que a dor, ela não é um sinal de abandono. Eu estou sofrendo, estou sendo abandonado por Deus, não. Mas é um sinal da glória de Deus. É um sinal que nós vamos chegar à glória do Senhor. Cristo não deixou de ver as suas dores. Cristo sofreu, suou sangue, apanhou, foi crucificado. Mas depois disso, ele visualizou a glória de Deus. E no final, tinha uma esperança. Mas para a gente passar isso como Cristo passou, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida íntima com Deus. Que nós precisamos abrir o nosso coração abertamente a Deus. Colocar as nossas situações, aquilo que está fechado, as 7 chaves do nosso coração. Para que Deus opere. Porque a sua glória vai vir. A nossa jornada do lamento à confiança. A de Cristo. A jornada de Cristo é do lamento à confiança e ainda ela termina na ressurreição. Nos assegura de uma coisa, de uma certeza, que a vitória é certa. Cristo está nos assegurando. Eu não estou falando aqui de bobeira, eu não estou falando pregando algo motivacional, algo coach, falando sua vitória vai chegar, vai estar tudo certo. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou só falando sobre a certeza que Deus me deu. Está na sua palavra, o Senhor me disse isso. Que tu vai passar dor, que tu vai passar dificuldade, que tu vai passar problema, mas nós vamos encontrar esperança e vitória nele. Eu não vou te dar nenhuma certeza que você vai ter uma vitória amanhã, que você vai prosperar, que vai dar tudo certo, mas eu te dou uma certeza de algo. A vitória do Senhor sobre a sua vida é real. O amor de Deus sobre a sua vida é real. O Senhor nunca te abandonou. Isso é uma realidade. Nós nos afastamos de Deus. E o Senhor procura pessoas com o coração aberto, para que Ele possa operar em nossa vida, para que a glória dEle seja manifesta. Não para mim, não para que dê tudo certo e no final eu vou estar feliz, mas que no final a glória do Senhor seja exaltada. E que o nome dEle seja engrandecido mais e mais. Não numa vitória humana, mas numa vitória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé.